Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Hoje é um dia festivo, né, irmão? Onde a irmã Neuza está ficando mais nova, né? Que Deus possa nos abençoar. Estamos felizes também pela presença da Silvia em nosso meio, né? A Silvia já faz parte dessa casa, né? Silvia é nossa vizinha abençoada, né? E nós queremos ser bênção também para você, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ter certeza da nossa salvação. Às vezes nós ficamos tantos anos na igreja, né? E louvando, servindo a Deus. Mas Deus tem tantas promessas para nós, né, irmão? A Bíblia fala que Deus tem 8.000 promessas para nós. E Ele quer cumprir isso na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 13. Colossenses, Silvia, se você quiser uma Bíblia, tem ali, ó. Ah, tá com problema de olho. Tá sem os óculos, né? Amém? Todos encontraram? Colossenses capítulo 1, versículo 13 a seguinte, diz o seguinte. Aqui o tema é a excelência da pessoa da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e no seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito entre todas as criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por Ele, dele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, porque sobre a terra, quer no céu, e a vós outro também, que outrora eras estranho, inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpável e irrepreensível, se é que permaneceis na fé, alicerçado e firme. Não vos deixei afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Podeis sentar, irmão. Então, o que é realmente a salvação? Salvação é uma coisa maravilhosa na nossa vida, né? A salvação é a libertação do homem do império das trevas e a sua entrada no reino de Deus. É uma libertação. Na verdade, o homem no mundo, ele não está liberto. Ele está simplesmente preso ainda num império. Qual é o império que prende o homem? Tantas coisas que nós poderíamos dizer agora, né? O império da vaidade, né? O império da bebedice, o império de quem fuma, o império daqueles que ainda estão escravizados pela sua natureza humana. Ele não acredita em Deus. Então Satanás colocou aí, irmão, ele tem um poder muito grande, não só Satanás, mas também os seus anjos, né? Porque Satanás também tem a sua equipe de anjo mau, né? Para poder atacar as pessoas. E nós vemos aí que o primeiro versículo diz assim: ele nos libertou do império das trevas. Poxa, parece que quando a gente está lá no mundo, a gente não sabe que está nas trevas, né?
mas está nas trevas. E aqui a palavra aí diz: e nos transportou, quer dizer, tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus amou, irmão, a humanidade, ama até hoje, e está continuando amando, né? Para que as pessoas se convertam ao Senhor, né? E aqui no verso 14 ele diz: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Redenção e remissão, quer dizer, Deus quer que nós cheguemos a Ele, confessemos o nosso pecado, pedimos perdão por tudo aquilo que nós temos feito, né? E por isso é maravilhoso nós saber que Deus ainda tem um cuidado especial com cada um. Agora chegará dia em que Ele não vai ter como fazer mais isso, né? O dia que a vinda de Jesus chegar, aí a porta vai fechar. Mas a palavra continua nos dizendo aqui, não só nesse texto, né? Mas também em Romanos, aqui no capítulo 1, verso 16, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego, e também a toda a humanidade, né? Então esse Evangelho está estendido a toda a humanidade. E para que nós possamos ter certeza da nossa salvação, irmão, nós temos que estar imbuídos nesses pormenores que a palavra de Deus está nos dizendo aqui nesta noite, né? E aqui ele diz: a salvação é uma milagrosa transformação espiritual que se afetua na alma, a vida da pessoa que recebe Jesus Cristo pela fé. E tudo isso, irmão, não são coisas visíveis aos nossos olhos, são pela fé. A fé é o que mesmo? Lá em Hebreus, né, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que nós não vemos, mas pela fé nós cremos. A fé é uma coisa que gera dentro de nós, do nosso ser, para que nós possamos acreditar, para que nós possamos passar agora a ser filho de Deus, né? E aqui lá em João capítulo 1, verso 12, né, não precisa nem procurar não, mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, né? Olha bem, a saber, os que creem no nome de Jesus. A palavra crer, irmão, é um ponto chave para a nossa confiança e a nossa certeza que estamos realmente vivendo no caminho da salvação. Porque já pensou, irmão, você passar muitos anos numa igreja, e o dia que você partir, você descobre que você não foi salvo? Não vale a pena, né? Então, irmão, temos que viver esse Evangelho, temos que estar aqui para realmente suprir todas as nossas necessidades espirituais. A igreja é isso, irmão. A igreja é o lugar de você alimentar, de ouvir a palavra de Deus, para que você possa começar a refletir, começar a fazer uma autoanálise e ver que você precisa ainda, quem sabe, de algumas mudanças. Você não, nós todos precisamos, né? Nós todos precisamos de mudança, a cada dia, né? Porque estamos vivendo em dias que talvez um olhar para uma pessoa de mau jeito, ele pode até te assassinar. Está tão complicado que temos que ter cuidado até com as nossas palavras, para poder nós viver no mundo que temos aqui. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quer dizer, quando nós não estamos em Cristo, irmão, nós somos o quê? Velha criatura, né? Velho espiritualmente, né? E ele continua dizendo: as coisas velhas já passaram, eis que fizeram novo todas as coisas. Quer ser uma nova criatura? Quer viver uma nova vida? Quer estar debaixo do poder de Deus mesmo, para que tudo que vier contra nós, nós temos força, palavras poderosas para dizer: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e pronto. Não venha sobre mim isso. Para que nós possamos ter essa palavra poderosa, irmão, nós precisamos realmente estar imbuído desses itens tão importantes para a nossa salvação, né? Para que nós tenhamos essa certeza da nossa salvação. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você já pensou que Deus olhou para nós e diz: olha, você vai ser salvo, você vai ser salvo, você
Foi Ele que nos escolheu, irmão. Muitas vezes achamos que nós é que estamos esforçando para ir para o céu. Pelo contrário, Ele está esforçando, né, irmão, para que nós entremos no céu. No verso 9 aqui do mesmo texto diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu sou bonzinho, eu não faço isso, eu não fumo, eu não bebo, eu não... Nada disso. Isso não dá direito a você entrar na eternidade. Para nós entrar na eternidade, irmão, nós precisamos realmente de dar muita gratidão a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? A salvação é um dom. Olha que coisa maravilhosa, hein? É um dom gratuito e foi pago com um preço tão alto, né? Mas com dinheiro você não compra. Você só compra com uma coisa, irmão: acreditando, tendo fé, buscando a presença do Senhor, né? E aqui diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, vem de graça de Deus, unicamente através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Só através de Jesus no Calvário é que Ele nos deu essa salvação. Irmão, é maravilhoso saber que nós fazemos parte desse contexto, dessa maravilha, né? De saber que Deus é maravilhoso para conosco, né? 3 passos para o pecador obter a salvação eterna. Nós temos 3 passos aqui interessantes, né? Primeiro, reconhecer que é pecador. A primeira coisa que você tem que fazer, irmão: realmente eu sou um pecador e eu me necessito da misericórdia de Deus. Segundo, confiar em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, né? Romanos 3:23 diz, o que diz lá Romanos 3:23? Vamos ler, alguém quer ler para mim? Para ficar mais rápido. 3:23. Alguém achou? Está vendo? Porque todos, não tem um que diz eu não pequei. Todos pecaram e carecem ou precisa da glória de Deus. É tão simples, né, irmão? Tão simples. Então você tem que reconhecer que precisa de Jesus. Você tem que reconhecer que está no estado de pecado, né? E segundo é confiar em Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Terceiro, confessar que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor. 3 pontos fundamentais: reconhecer, confiar e confessar. Mas é tão difícil confessar, né? É tão simples, irmão, você chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, olha para o céu assim, diz: ó Deus, né? Estou aqui, sou um pecador, eu quero ser perdoado, né? É tão maravilhoso nós fazer isso, né? 3 pontos também aqui, há 3 aspectos simultâneos da salvação. Primeiro, justificação. Olha bem, significa uma mudança de posição diante de Deus e de condenado para o que? Justificado. Nós poderíamos ver aí Romanos, por exemplo, 5:1 e o 8, verso 8, 33 até o 34, nós poderíamos ver aí essa justificação que Deus faz para nós, né, irmão? Segundo ponto é regeneração. O que é regeneração? É a transformação eterna operada no pecador pelo Espírito Santo. Mudança de escravo, de pecador de Satanás, para sermos filhos de Deus. É uma mudança, é você rejeitar Satanás. Dizer: ó Satanás, eu não quero mais brincadeira com você, eu não quero mais papo com você, e some da minha vida. Eu agora quero ser um filho de Deus, né? Santificação, esse é um ponto chave, né, irmão? A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Às vezes nós pensamos que vamos entrar no céu de qualquer maneira. Não. Você já pensou se entrasse um porco lá no céu? Por mais limpinho que tivesse, ele ia arrumar um meio de se sujar, porque é a natureza dele, né? De entrar e pode pôr um porco aqui, irmão. Daqui um pouco ele vai fuçando por aqui, e daí um pouco ele arruma um jeito, daí um pouco você vai ver que ele está todo sujo, porque é a natureza dele. Mas nós não, irmão. Nós temos que purificar, né? Santificar, né?
Isso é muito importante, né? Eu queria que alguém lesse para mim 2 Coríntios 7:1, que é a santificação, né? Que é a mudança interna e externa da vida, é a salvação e o domínio e influência do pecador precisa desenvolver a cada dia. 2 Coríntios aí, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Quem achou? Sete, 1. Tendo, pois, amado, tais promessa, é promessa de Deus, irmão. Aqui, ó. Purifiquemo-nos de toda impureza. Que toda impureza é essa? Tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que se suja o nosso caráter, a nossa vida espiritual, temos que eliminar da nossa vida, né? Tanto da carne, que a carne também gosta de fazer uma coisinha, né? Fazer coisa errada, né? Aqui diz que tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né, irmão? Para que nós podemos ter esses privilégios, né? O único meio de receber a salvação é pela fé em Jesus Cristo, em todos que nele fez e por todos que ele é. Então, irmão, a única maneira de nós receber a salvação é pela fé, né? Que nós já até comentamos aí sobre a fé, né? E então a fé é muito importante na nossa vida, viu, irmão? Então, irmão, a salvação é eterna para os que obedecem. Lá em Hebreus 5:9 fala também, lá em João 15, verso 6 fala, Romanos 11, 21, 22 fala, Ezequiel lá no Velho Testamento também 33, 13 e 18 fala, mas nós não vamos ler porque senão não vamos tomar muito tempo, né? E a salvação é eterna para os que obedecem. Sem obediência, irmão, não tem salvação. A palavra-chave do cristianismo, do evangelho, irmão, é obediência. Lá em Deuteronômio capítulo 28, né? O versículo 1 diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, então virão sobre ti todas essas bênçãos. A bênção da salvação, a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, a bênção de todos os lados. Se nós pudéssemos falar sobre esse assunto agora, né? Nós ia ver quantas bênçãos Deus tem reservada para cada um. Está vendo? Mas às vezes, irmão, se nós não obedecer, como Deus pode nos abençoar? Como Deus pode confiar em alguém que não obedece? É igual um funcionário. Como é que você vai confiar num funcionário se ele está fazendo tudo errado? Mas se ele estiver fazendo tudo certo e procurando acertar, cada dia mais você confia naquele funcionário, até o ponto, quem sabe, você até entregar a empresa na mão dele, né? Para poder tomar conta. Assim também é a nossa vida espiritual. Deus quer que você seja uma pessoa obediente à palavra de Deus. A salvação é condicionado à nossa permanência no evangelho. Tem gente que abandona a igreja, abandona o evangelho, abandona tudo e diz assim: eu vou ser salvo. Olha, é muito arriscado. Eu não vou dizer aqui que você não vai ser salvo, mas é muito arriscado. É preferível a gente estar dentro do evangelho, né? Dentro realmente, né? Da palavra de Deus. A salvação foi proposta pelo próprio Deus, sendo que a escolha nos cabe a nós fazer. Lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, fala sobre isso. Esta é a promessa da vida e bênção para nós e nossos filhos. Essa salvação, irmão, ela não é só condicionada a uma pessoa, mas a toda a descendência daquela pessoa, né? Todos os filhos, né? E é importante nós ver isso em nossa vida, né? Como ter certeza da nossa salvação? Quando reconhecemos a Jesus pessoal, experimentalmente, quando amamos o evangelho por ele deixado, e quando tomamos a decisão firme
segura e definitiva de seguir as pisadas do Mestre ou de Jesus. Podemos afirmar que somos salvos com toda certeza. Se você estiver firme, nada vai te abandonar, fazer você abandonar do Evangelho, nada vai tirar você do Evangelho. Eu não estou dizendo você tirar você da igreja, irmão, porque da igreja você pode até sair, né? Mas não pode sair do Evangelho, de forma nenhuma, porque o Evangelho é o único meio, irmão, que Deus usou para poder nos levar a vida eterna, né? A salvação eterna, né? E por isso nós temos que estar imbuídos desses princípios, né? Vemos o próprio Jesus dizer: quem nele crê tem o quê? A vida eterna. Isto é certeza de salvação. Está lá em João 3, 15 e 16. Vamos ler isso aí, que é importante. João, Evangelho de João 15 e 16. Quem achar pode ler, irmão. Aleluia. Aleluia, hein, irmão? Glória a Deus, né? Nós sabemos aí que a condição é essa, né? No capítulo 3, versículo 15 e 16, diz: se nós permanecer, tudo que nós pedir. Porque muitas vezes as pessoas pedem as coisas e não recebem? Porque não está realmente imbuído dentro do contexto da palavra de Deus, ou não é realmente uma pessoa que está firme, né? 3,15 aqui diz com toda a letra, né, irmão? Olha aqui: para que todo que nele crê, não, para todo que nele crê tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. O 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo? Então Deus, porque Deus amou. Deus não amou o cosmo, né, irmão? Não está falando aqui mundo de cosmo, está falando de pessoas, né? Porque o cosmo, ele tem o domínio total do cosmo, né? Apesar que o homem está destruindo tudo, né? Mas Deus está aí, né? Então nós temos aqui, né, irmão, a vida eterna através da pessoa de Jesus. É tão rico esse texto que, se nós pudéssemos dissecar tudo que temos em mão, né? A garantia legal: a obra expiatória de Cristo é o fato consumado. Nós somos salvos porque Cristo também foi firme desde o início que ele chegou, né? Passou pelos processos que passou, chegou aos 30 anos, ele foi realmente, né, pregar a palavra de Deus, o próprio Jesus pregando para o judeu, para todas as pessoas, e ele foi até o fim firmado, né, e consumou a nossa salvação. Está lá em Colossenses 2, né, do 13 ao 14, que nós até já lemos aqui na introdução da nossa palestra, né? Lá em Colossenses 2. Se alguém achar, pode ler. Colossenses 2, 13 e 14. Bem? Amém. Na minha tradução um pouco mais antiga, diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Jesus veio e pagou tudo. Pagou, cancelou. E nós, o que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Olha, irmão, Jesus pagou tudinho para você. Você não precisa se preocupar não, viu? Não tem que preocupar, só tem uma coisa: obedecer.
e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Então a cruz, irmão, está aqui, né? É um símbolo da onde Cristo fez tudo por cada um de nós. Cada um de nós somos salvos porque Ele fez tudo por nós, né? Ah, Jesus, como é maravilhoso saber que nós temos esse privilégio, né, irmão? Agora, muitas vezes, irmão, nós temos que rever alguma coisa também em nossa vida, né? Porque muitas pessoas têm desprezado o Evangelho. E aqui a palavra também nos diz sobre isso, né? Lá em João capítulo 1, verso 1 e 2 diz: e o que desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto, como a nossos próprios olhos, e que contemplamos as nossas mãos, apalpamos como respeito ao verbo da vida. Desde o princípio nós temos ouvido sobre essa salvação. Desde o princípio nós temos ouvido que Ele é o nosso Salvador e não tem para onde fugir, né? E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Na verdade, irmão, estava escondido com Deus, mas depois ela veio através do Evangelho a nos declarar que temos condição de sermos salvos, né? E em Romanos 8,16 diz: e o próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você está convicto disso? Que o Espírito tem dito que você, né? Que diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos uma tricotomia, constituída de um corpo, de uma alma e de um espírito. E esse Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Esse é o testemunho do Espírito Santo no nosso íntimo, e a garantia sólida e firme, e nos dá a completa paz e segurança. Ah, quando nós estamos seguros, né, irmão, pode vir o que vier. E tem uma coisa a dizer, irmão: vai chegar tempo que você vai ter que realmente decidir a sua vida. Alguém vai... Ah, vou pegar outra aqui. Tem outra aqui, pô. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, vai chegar uma época que você vai ter que decidir. Alguém vai chegar querendo destruir a sua própria vida. Nós já estamos visto isso em 60 países. Você já pensou, irmão? Tem muita gente que não quer vir para a igreja porque tem que fazer um passeio. Tem muita gente que não vem na igreja porque está fazendo calor. Tem muita gente que não vem na igreja porque não tem tempo. E agora, e a hora que chegar o tempo de apurar mesmo quem é o verdadeiro cristão? Eu quero dizer para você, irmão, que muitas igrejas vão esvaziar. Muita gente vai dizer: não, eu nem sei quem é esse Deus, eu nem sei quem é esse Jesus que você está falando. Onde é que ele mora? Vão negar mesmo. E se você não negar, que dá a sua própria vida para poder ir para a eternidade. Qual é que é melhor? Sofrer por poucos minutos ou sofrer eternamente no inferno? Talvez você vai dizer: ah, eu sou cristão. Ah, você é cristão? Aí já começa a te dar umas pancadas, começa a te dar umas pauladas. Você é cristão? Aí começa a te chutar, aí começa a fazer igual tem muitos aí, né? E outros até: joelho aí para vocês morrer. Uma vez um pastor tinha um comandante dentro da igreja, e falou para o comandante particular, falou: comandante, no próximo culto o senhor vai trazer uma equipe bem grande de pessoas policiais. Você vai chegar e vai botar um bocado de policiais na porta, na janela,
e um deles vai entrar e vai dizer assim: quem é fiel aí, vai lá para frente para morrer agora. A igreja estava cheinha de gente, irmão. Sabe quantas pessoas foi lá na frente? Um casal. E ele chegou lá na frente e disse: pois é, estamos aqui preparados para morrer em nome de Jesus. Os policiais foram embora todinho foi embora, né? E o pastor pegou: cadê os crentes? O que vocês estão fazendo na igreja? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão aqui, não é para ir para o céu? Como surge um problema desse aí? Só um casal de velho está preparado? Ah, mas foi a maior decepção. Foi o nego chorando aqui, chorando ali, né? Tá vendo? Outra vez aconteceu isso, foi num país comunista, na China comunista, né? Um grupo de irmãos, né, fez de conta que eram policiais, eles sabiam onde é que eles oravam, né? Eles oram, irmão, debaixo, dentro da terra. Eles fazem uns buracão assim, dentro dos túneis, debaixo das pedras, onde tem um lugar que eles podem reunir. Eles reúnem para adorar a Deus. E tinha um grupo desses irmãos que não tinha ido, né, e veio como se fosse soldado da China, né? E chegou e dizia: quem está preparado, passa para a direita. Quem está preparado, quem não estiver preparado, vai para a esquerda. A maioria foi para a esquerda. E tem uma coisa que vai ser assim, ó: quem estiver preparado pode joelhar aí para morrer. Depois aqueles irmãos tirou as máscaras e mostrou quem era eles. E foi uma vergonha, irmão. Irmão, se a gente está na igreja, não tem compromisso realmente com Cristo, porque não é com a igreja que você vai ter compromisso, não. Você vai ter compromisso com Deus, né? Se um momento desse chegar e você negar Cristo, irmão, você é um Judas Iscariote, viu? É um Judas Iscariote mesmo. Quanto Judas, né, estava lá na esquerda, né, negando a Jesus? Porque lá na China não tinha esse negócio, não. Era morte mesmo. Então, foi até que os Estados Unidos, uma vez a China precisou dos Estados Unidos, ele falou: olha, nós só ajudamos vocês se vocês abrirem mão para o Evangelho. E quando abriu mão para o Evangelho, irmão, tinha mais ou menos 90% de cristão. Sabe como é que eles ouviam? Ouvia no fonezinho de ouvido, né, no Ecoman, que eles fazem, antigamente tinha, né? E eles ouviam no fone de ouvido na Voz da América. Antigamente tinha a Voz da América que transmitia para o mundo inteiro o Evangelho. E todo lugar pegava. E eles viviam caladinho, ó, cristão caladinho, servindo a Deus. E quando ele abriu a mão, tinha muita gente. Eles pensaram: até uma meia dúzia com ele. Paulo realmente, quando reconheceu que estava errado, que a coisa não estava certa, ele então fez o que? Ele se tornou um ministro do Evangelho. E aqui diz assim: se é que permaneceis na fé. Som. Tá bom, pô. Aleluia. Isso aqui está baixo demais, nem eu estou ouvindo. Amém? Então, irmão, será que nós estamos realmente na fé? Porque fé vacilante, irmão, Tiago diz que é como a onda do mar, né? Vai e volta, vai e volta. Tem gente que diz assim: hoje eu não sei se eu estou bem com Deus, não. Quem não está bem com Deus, está bem com o diabo, né? Pior, né? E aqui o texto é bem explícito, né? Se é que permaneceis na fé, alicerçado. O que é alicerçado? Um alicerce bem sólido, né? Porque senão vem esses ventos que o Alvê aí, ó, derrubou muitas casas, né? Tirou telhado, derrubou árvore, derrubou um bocado de planta, né? Bananeira, como aqui no meu quintal mesmo, derrubou bananeira, né? Já com cachinho. Mas se não tiver firme alicerçado, irmão, ó, o vendaval leva. Que vendaval é esse? É o mundo. O mundo leva mesmo.
e daí um pouco você está fraquinho na fé, você não quer nada com Deus. Esses crentes é um bando de chato, né? Aí você começa até a falar do cristianismo. E aqui continua dizendo: se é que permaneceis na fé, alicerçado e firme, não vos deixei afastar da esperança do evangelho que ouviste. Ouvir é muito bom, mas se você não guardar, irmão, não resolve nada. Você pode conhecer a Bíblia do pé à cabeça, você pode ser o maior estudioso da Bíblia, de qualquer livro, né? Se você não estiver firme na fé, olha, esse alicerce seu está muito fraco, ele é feito na areia, né? E aqui diz: e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Esse evangelho está sendo pregado aí, agora, nesse momento, em muito lugar no mundo, né? Através da TV, através da igreja, através de um pastor, através de um missionário, através de uma pessoa, ou quem sabe até pessoal. Então, irmão, mas Paulo disse aqui, ó irmão, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele é um ministrador do evangelho. Ele falou conosco nesta noite, né? Eu quero dizer que eu creio que os irmãos possam agora estar mais convictos de ter certeza da sua salvação. Amém? Deus possa nos abençoar, né?